Boa noite. Eu sou mais velho e mais esquecido que o Paulão, portanto, tenho sorte que eu não trouxe papéis. A minha intervenção, obviamente, será curta e é uma intervenção de, tal como o Paulão acabou, eu começo também por agradecer. Queria começar por agradecer, obviamente, a presença da mesa. Eu sou Diretor Regional da Educação e Representação do Governo Regional, o professor Almo Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra, a quem muito esta instituição deve, ao Paulão, o Presidente da Direção. Eu antes ia agradecer ao Presidente da Junta, mas já não o faço. Queria agradecer também às instituições, às direções das instituições que estão presentes aqui nesta freguesia e que estão aqui à minha frente. Obviamente, aos restantes elementos dos órgãos sociais desta casa, aos músicos e às famílias. E também, de uma forma especial, aos convidados, nomeadamente à direção da Filarmónica dos Artistas. Esta será talvez a última oportunidade que eu tenho para dizer uma coisa que já disse, não sei se disse aqui na tribuna, mas já disse ao Paulão, e vou abrir com um conflito institucional com a Recreio dos Artistas, mas eu não fico de alma lavada, se não o disser. Portanto, nós estamos a comemorar, de facto, não o 145º aniversário, mas o 146º aniversário. Porque, como eu já tive hipótese de demonstrar, a Filarmónica Recreio Santa Bárbara abrilhantou as festas de São Carlos em 1876, em setembro de 76, portanto, mais de um ano a menos do que dezembro de 77. Portanto, tínhamos que acrescentar mais um ano, e como eu penso que a estreia da Filarmónica não terá sido certamente em São Carlos, terá sido nas festas de verão nesta freguesia, portanto, colocamos a data de estreia desta Filarmónica em 76. Isto, claro, acaba com o conflito institucional, porque de repente somos a segunda Filarmónica mais antiga e não a Recreio dos Artistas. Mas pronto, isto são assuntos para depois falar de lá. Não vamos estar aqui a mudar ordens de desfile da experiência, é apenas um dado. E é um dado que existe, que os jornais da época retratam e fazem notícia desse facto. É um dado curioso e acho que tem a ver também com aquilo que é ter orgulho nesta instituição. Eu queria continuar com os agradecimentos também por agradecer de forma muito particular ao Paulão, porque o Paulão, quando formou esta direção, teve a amabilidade de convidar para o Presidente da Assembleia, que foi algo que me encheu de muito orgulho. As pessoas, algumas das pessoas mais jovens aqui talvez não me conheçam, mas os meus antepassados ajudaram a erguer esta casa, não só ao nível das paredes, mas a nível da parte musical, e é algo que me deixa bastante comovido. Eu agradeço ao Paulo de coração. Isto, se calhar, é a última vez que eu tenho hipótese de estar aqui nesta posição a falar, porque estamos ambos de missionários, ao fim e ao cabo, mas queria deixar ficar aqui este registro e este agradecimento público. De resto, quero dizer que o orgulho que eu tenho por esta casa tem muito a ver com aquilo que ela é capaz de mostrar e tem sido capaz de demonstrar ao longo desses anos. E a dinâmica que tinha no passado é a dinâmica que tem agora. Portanto, mantém-se uma associação, uma coletividade viva, com muita dinâmica, muita capacidade, com um conjunto musical de jovens incrível, e não jovens, alguns vão fazer os 25 anos de músico, também que tem que ser aqui referidos, e outros mais antigos. E isto deve-se a um trabalho para o qual esta direção e as direções anteriores, obviamente, tiveram, que tem que ser reconhecido, e um dos pontos que me agrada imenso é saber que, até numa mudança tão significativa como é mudar-se a regência de uma filarmónica, isto está bem assegurado, porque eu não sou parcial na minha opinião, mas conhecendo o Rodrigo Lucas, que conheço, acho que está extremamente bem entregue a Filarmónica e que o futuro está, obviamente, garantido. E, portanto, com votos de muito sucesso para a Filarmónica, faço votos para que o futuro seja tão risonho como tem sido até agora. E estou aqui a olhar para o Vasco Pérez a tentar adivinhar o que é que ele vai dizer. Daqui a um bocadinho já vamos saber. Muito obrigado.
Sr. Diretor Regional, Sr. Presidente da Junta e Presidente da Direção, Sr. Presidente da Assembleia Geral, o nosso orador aqui da noite, minhas senhoras e meus senhores, eu, embora não tenha os problemas de idade daqueles que me precederam, vou tentar ser rápido e conciso. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje convosco e aproveitar esta oportunidade para, mais uma vez, dar os parabéns a esta instituição e, ao dar os parabéns, e também agradecer àqueles que, ao longo destes, eu não vou dizer quantos anos são para não abrir nenhum conflito institucional, mas deste quase século e meio mantiveram esta casa em funcionamento e a trouxeram desde esse tempo que já é distante e é um tempo bem diferente daquele que nós vivemos hoje até hoje. E desejar que essa energia e essa história, esse passado, se mantenha e que nós continuemos a ter aqui uma instituição pujante e uma instituição que orgulha o nosso concelho. As nossas freguesias devem muito às suas filarmónicas. Todas aquelas que têm filarmónica têm nessa filarmónica, nessa instituição, dos seus principais pilares. A filarmónica é, de facto, o elemento agregador da maior parte das nossas freguesias e é aquilo que dá cor e que dá alegria às nossas festas e é também, no fim de contas, uma grande escola. Não apenas uma escola de música, mas uma escola de convívio, uma escola de vivência que tem um valor imenso para a sociedade em geral. É que nestas casas não se aprende apenas a tocar música, aprende-se muitas outras coisas que são muito importantes para todos nós. E por isso eu queria, mais uma vez, agradecer a esta direção e nela a todos aqueles que lhe deram vida e também agradecer, obviamente, aos músicos, o trabalho que eles dão à comunidade, o esforço que eles fazem e aquilo que eles nos trazem de alegria nas nossas festas, mas também de arte e de cultura e por serem um elemento diferenciador da nossa vivência nestas ilhas. Estas instituições são instituições que a Câmara Municipal considera como suas parceiras. Somos parceiros porque, quer uns quer outros, estamos aqui para servir a nossa comunidade e isso faz-se também através do investimento e do apoio que vai sendo dado a estas instituições. E, de facto, cada vez que nós investimos numa destas casas, estamos a investir não apenas nesta casa, nem nos seus sócios, nem nos seus músicos, estamos a investir em todos nós e estamos a criar aqui mais um espaço que fica ao serviço da comunidade. E é com esse sentido que o município tem vindo a apoiar todas as nossas filarmónicas, tem vindo a tentar estar próximo delas, acompanhar as suas vivências e, obviamente, ajudar naquilo que lhe é possível. E nesta matéria queria também dizer que, da nossa parte, também ficámos muito gratos por aquilo que foi feito no ano passado com o grupo vindo da Alemanha, que era uma situação que potencialmente poderia ser, enfim, menos boa por falta de coordenação e a verdade é que o Paulo e a sua equipa e todos vós aqui nesta instituição conseguiram fazer um acolhimento que eu depois vi os textos que foram enviados da Alemanha, um acolhimento que nos orgulha a todos. De facto, as pessoas que cá vieram saíram daqui maravilhados com a simpatia e com a forma como vocês os receberam. E isso também, da parte do município, merece um agradecimento e um agradecimento que não deve ficar apenas nas palavras, deve também acompanhar no sentido de apoiarmos a vossa ida lá e retribuírem essa visita e, mais do que retribuírem a visita, também serem embaixadores da nossa cultura, neste caso num festival que é um dos mais prestigiosos a nível europeu e, portanto, a presença desta filarmónica lá será com certeza um momento alto também para a projeção da nossa cultura no exterior. E isso é algo que nós, no município, também consideramos como muito importante. Por isso, Sr. Presidente da Direção, pode contar com a nossa vontade no sentido de apoiar e de ajudar para que este projeto tenha sucesso e nos represente condignamente lá naqueles lados. E eu termino, porque, embora não tenha a idade, não tenho as notas, não é? Termino mais uma vez agradecendo a oportunidade que me deram de estar aqui convosco mais um ano, dando os parabéns a todos e desejando uma longa vida à Sociedade Filarmónica Recreio de Santa Bárbara. Muito obrigado. Muito boa noite a todos, um cumprimento à mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Sociedade, da Filarmónica e também Presidente de Junta, Sr. Presidente da Assembleia Geral, Sr. Maestre, caro amigo,
músicos, diretores, minhas senhoras e meus senhores. Incumbi-me o Sr. Presidente do Governo Regional de agradecer o convite que lhe foi interessado para estar aqui presente. Infelizmente coincidiu com uma visita estatutária à Ilha de Corvo, portanto todo o Governo está na Ilha de Corvo, está um péssimo, o tempo está ótimo para estar na Ilha de Corvo, como devem calcular, e portanto manifestamente foi impossível estar cá presente. No entanto, queria aqui, em nome do Governo Regional dos Açores, felicitar a Filarmónica e dizer que para mim é sempre agradável vir a estes aniversários, por um motivo simples, porque me identifico também com isto. Como sabem, também sou músico, e sou músico de uma filarmónica, com muito gosto, desde os 10 anos. Sei o que é que isto representa, sei o que é estar numa filarmónica, sei o que é a convivência, sei o que é esta formação e sei o que é que as filarmónicas representam para as nossas freguesias, para a nossa sociedade. Representa muito mais do que qualquer apoio que o Governo possa dar, qualquer incentivo. Representa união, representa solidariedade, representa formação, representa educação, representa alegria, vivacidade, e tudo isto está presente aqui nesta comemoração. E estes momentos que nós hoje estamos, este momento que nós hoje estamos aqui a viver, é no fundo o enaltecer de tudo isto. E deve-se não só aos músicos, e aqui uma palavra de carinho por todos os músicos desta casa, por todo o tempo que dão à comunidade, desde as festas, aos convívios, à participação daquilo que são eventos da freguesia e não só, e à formação e à vivência que têm pela sua freguesia e por esta instituição, e portanto felicitar também e sobretudo aqui a questão dos músicos, mas não queria deixar, porque isto também é importante, de dar uma palavra a todos aqueles que, não sendo músicos, muito contribuíram e muito contribuem para que estas casas possam existir e possam abrir portas, porque essas pessoas são fundamentais. As filarmónicas por si só que os músicos não sobrevivem. As filarmónicas necessitam do apoio das suas famílias, dos seus familiares, daquelas pessoas que cá estão hoje que, não sendo músicos, se calhar não sabendo ler a pauta e não identificando uma nota de música, adoram estas instituições. E, portanto, também uma palavra de agradecimento a todos os diretores, a todas as pessoas que por aqui passaram ao longo dos anos. E, portanto, neste momento queria apenas fazer esta felicitação e esperar que estes 150 anos sejam o prenúncio de muitos mais anos. Aquilo que o Sr. Presidente da Direção aqui apresentou, um verdadeiro caderno de encargos, aquilo que ele aqui apresentou, reflete aquilo que é a vivência das nossas filarmónicas atualmente. Eu hoje enviaram-me um vídeo de 1974, em que o meu pai tocava numa procissão com a filarmónica. E eu, mais do que observar a procissão e as pessoas e conhecer as pessoas, tomei atenção à filarmónica e ao som. E percebeu o quanto as filarmónicas evoluíram ao longo destes anos. O quanto evoluíram. Ao nível do som, ao nível da variedade, da quantidade e da variedade de instrumentos, ao nível do vestuário, ao nível do repertório, ao nível dos projetos. Foi aqui apresentado projetos fantásticos que esta filarmónica já dinamizou ao longo dos últimos anos. E isto, de facto, as filarmónicas adequaram-se à nova realidade, à sociedade, à necessidade de corresponder ao público. E, portanto, está esta filarmónica de parabéns e esperemos que daqui a 50 anos continuemos cá com a mesma vivacidade,
está garantido com a mesma vivacidade e com a mesma alegria que estamos cá hoje. Muito obrigado e muito boa noite. Obrigado. Bom, eu convidava agora só à mesa, havia aqui à primeira fila para que possamos ver, ouvir e escutar. Vai ser raro dizer. A intervenção do nosso orador convidado, Vasco Pernes. Eu acho que honestamente dispensa qualquer tipo de apresentações. Normalmente essa era a parte em que se lia aqui uma nota biográfica toda ela muito grande. O Vasco Pernes não é natural da Terceira nem dos Açores, é Samora Correia. Acertei, que tinha na ideia, mas acho que honestamente fica por aí, porque nós quando falamos em Carnaval, o Vasco Pernes está em bailinhos de Carnaval, quando falamos em Marchas de São João, apresentador oficial da Noite de Marchas de São João, quando falamos em Espírito Santo, reportagens de Espírito Santo e diretos e horas de imersão, portanto, fiquem com o Vasco Pernes agora. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado por este convite. Gostei muito de vos ouvir e fico sempre nervoso quando tenho que vir falar a seguir a pessoas como os meus amigos. Agradeço também a presença de um diretor regional que, acima de tudo, é músico filarmónico, e só discordei de si numa coisa, Sr. Diretor Regional: não há nada assim tão mau se o Governo ficar uns tempos no Corvo. Também não vem mal nenhum ao mundo. Deixe lá estar, porque o Corvo também precisa desse carinho e dessa atenção. Há quase uma década, numa sessão comemorativa do aniversário de uma filarmónica de uma das nossas ilhas, que fui convidado a fazer, tal como hoje, nessa freguesia existiam e existem 4 filarmónicas na mesma freguesia. E na altura todas atravessavam uma enorme crise. A que tinha o maior número de elementos contava com 17 brilhantes lutadores de instrumentos musicais com quem se degladiavam para conseguir reproduzir algum tipo de som. Mas eram 4 filarmónicas da freguesia. Tomando conhecimento da situação difícil que todas elas viviam, e como já era conhecedor de alguns exemplos bons que tinham acontecido aqui na Terceira, qual profeta, decidi que tinha a solução para todos aqueles problemas. Enchi o peito dizendo que era inevitável que das 4 se fizesse uma boa filarmónica. Que das 4 surgisse uma única instituição que dignificasse a freguesia. Na sala, que estava completamente cheia, comecei a ouvir o som terrível e assustador das cadeiras a bater com força pela revolta do que estavam a ouvir. E com a mesma velocidade com que os seus ocupantes abandonavam a sala, murmurando com a fechada pronúncia daquela ilha, que eu não vou dizer qual é, insultos que eu nem sequer sabia que existiam. Nesta altura, o amável presidente que me tinha convidado voltou a convidar-me, mas desta vez a sair de mansinho pela porta das traseiras, e aconselhou-me a nem sequer pensar em degustar as maravilhosas sopas de Espírito Santo que iam ser servidas a seguir e que já me faziam salivar. Foi o dia em que percebi que cada lugar tem a sua dinâmica, que são as pessoas e a história que esses lugares carregam que definem a sua personalidade coletiva. Era o que mais faltava, vir agora aquele caixeiro viajante de histórias na televisão, ter a ousadia de vir dizer a esta comunidade que se deviam encerrar as portas de casas com décadas e décadas de história só porque a música não estava afinada. Aprendi de tal forma a lição que, honrado com este convite para nos 145 ou 6 anos de vida da história desta grandiosa instituição, ter decidido que seria no mínimo um ato de injustiça para os brilhantes historiadores locais, ou músicos, ex-músicos, diretores e ex-diretores, para os barbarenses em geral e amigos desta grande instituição, arriscar falar do seu passado. Por isso, vamos ao futuro. O grande desafio das nossas filarmónicas é a necessidade de se reinventarem sem perderem a sua essência. Os tempos estão mudados, mas a essência é a mesma de há 100 ou 150 anos. Somos apenas a continuidade lógica de uma história que ainda se está a escrever. Temos nas mãos 2 possibilidades:
a mais deprimente, que passa por passar a vida a falar do que está mal sem fazer nada para ajudar a resolver, ou a hipótese mais saudável, fazer com que daqui a 145 anos alguém possa estar nesta casa a celebrar a vida da instituição. Li uma história deliciosa sobre a vossa banda, provavelmente escrita pelo Paulo. No tempo dos fundadores desta sociedade, os ensaios eram acompanhados à luz de velas oferecidas pela Igreja a troco de uma tocata anual. Já na altura a Igreja não dava nada a ninguém. Contaram-me que o ensaio durava tanto quanto aguentassem acesas as ditas velas e que estava incluída na sua duração o mata-bicho que se fazia depois da música. Hoje, elemento comum a todas as filarmónicas dos Açores e do resto do país é esse ritual de matar o bicho depois do ensaio. As velas ainda se apanham algumas. O que aqui se aprende em ambiente de sala de ensaios ou no bar depois do ensaio é determinante para a formação pessoal. E aqui falo também com conhecimento de causa. Os filarmónicos trazem para a vida valores que se aprendem na escola de música, nos ensaios, nos concertos, nas procissões, nos desfiles, nos pezinhos, nos peditórios. No momento de vestir a farda, estamos a vestir um dos maiores símbolos de igualdade. Somos iguais a todos os outros músicos. De solidariedade, vamos partilhar o nosso conhecimento, a nossa arte, o nosso tempo para fazer música e criar emoções nos outros. Respeito pelos músicos mais velhos, o dever de ensinar e ser exemplo aos mais novos e, ao mesmo tempo, ter tanto a aprender com os que têm mais experiência, assumindo que a formação dos atuais músicos pode ser melhor tecnicamente, e é garantidamente, mas a experiência de quem está nesta vida há 50 ou 60 anos tem tanto para ajudar e para nos trazer. Gratidão pelo que a Filarmónica nos dá, na capacidade de estar muito melhor preparado para os desafios do dia-a-dia, do emprego, da relação com os outros, na capacidade de encontrar soluções ou resolver problemas ou conflitos. A magia de colocar tudo em perspectiva. Os músicos, só eles sabem das inúmeras vezes que vieram para a sociedade tristes, desanimados, angustiados, com o trabalho, com a família, com a vida, com o tempo, mas só eles sabem que mal aqui entram e enquanto durarem as velas acesas, o ensaio, o convívio com os outros músicos e amigos, por momentos tudo aquilo que trouxemos de mal se vai dissipando, nem nos lembramos, deixou de ser importante ou prioritário. Quando voltarmos a esses assuntos, porque temos de os encarar, já o faremos com uma clareza de espírito completamente diferente. É uma terapia. Este é um lugar mágico. Fazem com que o esforço e dedicação de cada um se transformem em música para todos. E há poucas coisas tão belas como a música. Enquanto ouvinte atento e apaixonado por filarmónicas e pelo movimento associativo em geral, quero deixar-vos alguns pedidos. Aos sócios que participem mais. Perguntem o que podem fazer para ajudar, não se escondam apenas em aparecer no dia das Assembleias Gerais, passem por cá sempre que puderem, peçam contas, não esperem que a direção cometa este ou aquele erro para que depois os critiquem no café. Ajudem a que os erros não se cometam, ajudando a construir, mas aceitando que a liderança de quem está se mostre sem medo e com capacidade de fazer mais. Com todo o respeito que me merecem as restantes atividades que ajudam a dar vida a esta casa e que são verdadeiras lufadas de ar fresco na vida associativa, a dança, o teatro, o carnaval, etc., nunca podemos esquecer que tudo isto é por causa dela. Tudo isto é sobre ela, sobre a Filarmónica. Aos músicos e maestros, aos de hoje e aos que hão de vir, reinventar sem perder a essência. Formação e mais formação, o exemplo que têm dado aqui. Ensaios, muitos ensaios, novos projetos, concertos, com vozes, com solistas, com grupos, com coros, com bandas famosas, com outras bandas, mas nunca deixem de manter a essência de nos proporcionar um concerto da Filarmónica, como ela é. Porque agora parece moda fazer-nos disfarçar sempre com alguma coisa que não é exatamente a Filarmónica. Há muitos meses, hoje é a primeira vez que vou ouvir um concerto da Filarmónica. Continuem a emocionar cada um com as notas de uma bela marcha de procissão, com o hino da casa, da freguesia ou do Divino Espírito Santo, a acompanhar uma marcha de São João ou no concerto, seja no salão ou num coreto, mas a encontrar com as mais recentes obras de concerto, de preferência que cada vez mais e melhor temos de compositores açorianos.
Quando vestem a vossa farda, estão a vestir a bandeira da freguesia, a vestir a bandeira da ilha, mas essencialmente estão a vestir memória e respeito pelos que construíram, pelos antepassados desta casa. Estão a dizer com orgulho que esta farda é a farda da melhor filarmónica da ilha, porque todas as filarmónicas têm essa legitimidade. A nossa é sempre a melhor. E só nós podemos criticá-la, amá-la, brigar com ela e por ela. E isso só fazemos a quem consideramos família. Aqui, ao longo destes anos, aposto que nasceram muitos amores. Aqui se deram os primeiros beijos às escondidas. Aqui se travaram as primeiras brigas, algumas, acredito, em outros tempos até de punho fechado. Aqui se sonhou e sonha, e desses sonhos nasceram as obras como esta que está a nascer aqui ao lado. Não precisam agradecer às câmaras ou aos governos pelos investimentos e pela colaboração. Eles são os primeiros a admitir isso. São eles que têm muito a agradecer-vos. Por tudo o que fazem, por serem parceiros na construção do bem público, por serem o braço armado da luta pela cultura, pela formação, pela instrução, pelo recreio. Somos nós, enquanto sociedade, que temos não só de vos agradecer, como temos de vos pedir desculpa por não vos darmos mais. Não porque não podemos, mas porque não nos importamos o suficiente. No recente debate do orçamento na Assembleia Legislativa Regional, a palavra filarmónica não se ouviu uma única vez. Talvez porque não seja importante, porque são apenas 102 filarmónicas, que, se fizermos a conta por baixo, representam um universo de ligação direta de aproximadamente 15 mil açorianos, entre músicos, diretores, famílias, pessoas que frequentam a sociedade. Se calhar não têm importância suficiente para serem referidas por nenhum partido político durante o debate da Assembleia Legislativa Regional. Não se ouviu a palavra filarmónica uma única vez. Não estou... Admito que os tempos que correm são de outras prioridades e outras preocupações para quem nos governa, admito isso, mas é preciso que nós não nos fiquemos pela crítica de café e que possamos cada vez mais reivindicar aquilo que são os direitos destas instituições e não nos encontremos apenas no dia do aniversário. Valham-nos os diretores regionais que são músicos e que vão lutando por estas causas, os presidentes de Câmara apaixonados pelas questões das nossas freguesias, os presidentes da Assembleia que estudam e lutam por aquilo que é nosso, os presidentes de junta que vestem a farda da Filarmónica e que tentam sempre orgulhosamente defender aquilo que todos nós gostamos de ouvir. Talvez alguns tenham desistido de vós, de nós, mas o público, os ouvintes, os amantes das filarmónicas, estamos cá para vos aplaudir sempre de pé, com a devida vénia. Apenas com um pedido: não deixem de matar o bicho depois do ensaio e muito menos deixem que as velas se apaguem. Longa vida à Filarmónica Recreio de Santa Bárbara. Bom, e depois disto, quase que íamos tocar música, mas não. E não porque ainda temos um momento, mais um momento solene, um momento muito especial. E tão especial que eu ainda posso estar sozinho, portanto eu pedi a Bia Borges, enquanto diretora musical, que nos viesse aqui dar uma ajudinha. Nós temos ali só em um pequeno gesto de agradecimento e assinalando a intervenção, uma pequena lembrança para o nosso orador, o Vasco Pérez. E muito obrigado pelas tuas palavras e eu vou pedir cópia do discurso. Depois, e agora entrando um bocadinho
também dentro da nossa filarmónica. Como eu tive a oportunidade de dizer no início, nós temos 2 músicos que completam este ano 25 anos ininterruptos ao serviço da nossa filarmónica, e nós temos ali 2 lembranças para eles. A primeira lembrança, nós vamos entregar isto sem qualquer tipo... A ordem é só uma, é porque o que associei foi a peça, porque nós vamos interpretar no nosso concerto o hino de Santa Bárbara, como é habitual, e depois vamos começar o concerto com uma peça que se chama 25 anos, que é da autoria do Jerry Souza, que é um dos nossos músicos. E falar do Jerry basicamente é falar do talento, porque o Jerry, excelente saxofonista, toca piano, toca acordeão, mestre em viola da terra e tudo o que mete cordas, e para nós é mesmo uma honra ele estar connosco estes anos todos e sempre a contribuir ativamente para a nossa filarmónica. E para entregar a lembrança ao Jerry, qual músico melhor do que o seu porto seguro, da pessoa que lhe dá se calhar conforto e que também se calhar diz hoje temos ensaio, do que a nossa Patrícia. Portanto, eu pedia aqui à Patrícia que entregasse a lembrança ao Jerry. A segunda homenagem, como já vos disse, a segunda lembrança, é para o Franco George. Eu gosto sempre de dizer Franco George. E o Franco, o que eu posso dizer é que é talvez a pessoa mais fácil de trabalhar na nossa filarmónica. E é mais fácil porquê? Porque o Franco, quando não pode e faz dos seus princípios, é sincero, frontal e honesto. E o Franco, quando não pode, diz que não pode, e quando diz que pode, é o primeiro a chegar. E muitos francos, que possamos ter o Franco não só por muitos anos, mas também outros francos possam surgir. Ele dentro de casa já está a trabalhar para isso, e acho que também daqui a um ano possamos ter descendência já também em palco. E para entregar a lembrança ao Franco, em simbolismo, principalmente para aquilo que é as nossas mães, e do passar a roupa, do passar a ferro, não te esqueças disso, não te esqueças daquilo, estás mal arranjado, olha a gravata que estou a controlar. E pedia à Diana que também viesse aqui e entregasse a lembrança ao Franco. São tímidos, que eles não querem dizer nada. Entrando aqui também no âmbito dos nossos associados, porque os sócios são sempre também os pilares das nossas filarmónicas. Sem sócios não há listas, sem listas não há direções para pôr estas casas a funcionar. Nós temos, dentro daquilo que é a base de dados e do conhecimento da atual direção, a nossa lista de sócios com data de inscrição e menos aquilo que na altura nos foi passado para mãos. Tem uma pessoa que este ano comemora 50 anos de associado, e a partir do momento que também por estatutos da Filarmónica, a partir do momento que atinge esta marca de 50 anos, fica dispensada automaticamente do pagamento de cota.
que é o Sr. José Luís Ribeiro Mendes, sogro de Franco, pai da Diana, isto aqui é tudo em família. E muitas vezes nós falamos também das famílias e dos nossos contributos para a Filarmónica. Muitas vezes as nossas famílias não estão aqui em cima do palco, mas contribuem, nem que seja connosco, com os próprios músicos, para frequentarem este tipo de instituições. O Sr. José Luís Ribeiro Mendes é uma das pessoas que já nos deu os seus filhos a esta casa e agora também tem a oportunidade de dar netos. Portanto, eu chamava a Daniela e a Sara aqui, onde é que elas estão, para entregarem a lembrança ao vovô. Sr. José. E mesmo antes de irmos aquecer os instrumentos, afinar e irmos para o palco, nós também agradecemos aqui às filarmónicas, algumas das filarmónicas aqui convidadas que nos trouxeram uma lembrança. Temos uma lembrança da Sociedade Filarmónica Rainha Santa Isabel das 12 Ribeiras, que congratula a Filarmónica Recreio de Santa Bárbara pelo seu 185º aniversário, 10 de dezembro de 2022. Muito obrigado. Uma pessoa do seu dia. Também aqui uma lembrança. Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos Artistas felicita a Filarmónica Recreio de Santa Bárbara pela comemoração do seu 145º aniversário, 10 de dezembro de 2022. Muito obrigado pela memória. E porque isto de falar é muito bonito, mas vocês também querem, e foi para isso que nós ensaiamos, pedia só aos músicos e maestros que fôssemos buscar os nossos instrumentos à sala de ensaio. O restante público aproveita para esticar um bocadinho as perninhas, que já devem estar aí meias doloridas, e nós já vamos entrar aqui em palco. Muito obrigado.